Saúde a todos com a paz. Hoje eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, no seu versículo 8, que fala que um dia, a Bíblia diz que um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem e lá havia uma mulher, a sunamita. Ela era uma mulher rica. A Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava, aquela mulher observava o comportamento de Eliseu. Até que chegou um tempo que ela convidou ele para fazer uma refeição. E todas as vezes que ele ia até aquela cidade, ele fazia refeição na casa daquela mulher. Até que chegou um período em que ela fez um quarto em cima da casa dela para Eliseu. E ela disse ao marido que ela tinha observado, que ela tinha certeza que aquele homem era um grande homem de Deus. Então, o que é que eu quero deixar para você nessa noite? Que para a gente reconhecer que uma pessoa verdadeiramente é de Deus, a gente tem que conhecer de perto. Porque de longe todo mundo é santo. Na rede social, no culto, todo mundo é santo. Só que a gente só vai ver realmente quem é homem ou mulher de Deus quando a gente realmente convive com a pessoa. E aquela mulher, ela não falou no primeiro momento assim que viu. Como muitas das vezes as pessoas veem alguém pregando, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas não conhece. A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Então você só vai saber se alguém é de Deus ou não, se você conviver com aquela pessoa. E aí a Bíblia diz que chegou um determinado momento que Eliseu, ele perguntou, mandou o seu servo perguntar para ela o que ela estava precisando. Só que geralmente, irmãos, quando a gente olha aparentemente para uma pessoa rica, a gente acha que a pessoa não precisa de nada. Mas muitas das vezes as pessoas necessitam de algo até maior, algo que nem passa pela nossa mente. E aí a Bíblia diz que Eliseu, ele mandou o seu servo chamar aquela mulher e ele perguntou o que em que ele poderia ajudar ela, já que ela fez tanto por eles. E aquela mulher disse que morava no meio do seu povo, que estava tudo bem, que não lhe faltava nada. Então chegou um momento que Eliseu perguntou a Geazi, o que é que eu posso fazer por ela? E Geazi tinha observado que aquela mulher não tinha filhos e que o marido dela era velho. Nós sabemos que é comum, mesmo sem querer, quando você está na casa de alguém, é comum você perceber. Não é que você, irmão, vai ficar observando, olhando a vida dos outros, não é isso. Mas é comum você perceber a rotina da pessoa e até ver quais são as necessidades. E aí ele disse, o empregado de Eliseu disse para ele que aquela mulher não tinha filho e seu marido era de idade. Então, quando ele enfatizou que o marido de idade, eu creio que ele já estava falando de algo realmente que era difícil para aquela mulher, de uma situação difícil que aquela mulher passava. E aí Eliseu, ele disse para aquela mulher que daqui a um ano, né, daquela data a um ano, que ela iria ter um filho, que ela ia segurar uma criança no colo. E aí ela disse, não minta, porque você é um homem de Deus. Então, irmão, essa palavra eu acho uma palavra maravilhosa, porque um homem ou uma mulher de Deus não anda proferindo mentiras. A Bíblia diz, irmãos, que quem mente é filho do diabo. E não há verdade nele. A única paternidade que ele tem é a mentira. E aí chega o período, né, que tudo acontece conforme Eliseu profetizou na vida daquela mulher. Porque, irmão, quando a profecia realmente é de Deus, acontece.
Quando a pessoa é um servo de Deus, fala no nome de Deus, as coisas acontecem. Mas quando o profeta, quando a pessoa fala por conta própria, você pode até esperar, mas não vai acontecer nada. E aí, a Bíblia diz que chega um determinado momento em que a criança ela cresce e vai para a roça com o pai, né, fazer a colheita. E chega um momento que o menino diz: ai, ai, minha cabeça, ele sente a dor de cabeça. E aí o pai pede que o seu empregado leve a criança, leve o menino até a mãe. Pois o menino ficou doente. E aí a Bíblia diz que a mãe segura esse menino até meio-dia, mas o menino morreu. Eu não sei se essa mulher orou, eu não sei, né, qual o pensamento dessa mulher, mas eu creio que não foi fácil para ela segurar essa criança até meio-dia e o menino morrer, irmão, nos braços dela. Mas infelizmente haverá momentos em nossas vidas que nós iremos passar realmente por situações difíceis. E aí, a Bíblia diz que aquela mãe, quando a criança morreu, quando o menino morreu, a Bíblia não diz a idade, né? Quando o menino morreu, ela pegou, subiu no quarto de Eliseu e colocou o menino lá na cama de Eliseu e pediu que o seu marido preparasse, pedisse que o empregado fosse avisar o marido que era para preparar, irmãos, um jumento, uma carroceria, não sei ao certo, para conduzir esta mulher até a casa de Eliseu, até o lugar onde Eliseu se encontrava. E o homem, o pai da criança, o pai do menino, ele perguntou o que é que ela ia fazer lá, se não era sábado e se não era dia de festa. E aí, festa de lua nova. E aí, ela não disse para ele o que tinha acontecido, nem o que ela iria fazer lá. Ela simplesmente se calou e pediu aos homens que estavam conduzindo ela, aos seus empregados, que conduzissem ela o mais rápido possível e que só parasse quando ela ordenasse. E aí a Bíblia diz que antes dessa mulher chegar até Eliseu, Eliseu vê essa mulher e diz que a sunamita estava vindo, que era para o seu empregado ir até ele, ir até ela e perguntasse como ela estava, se estava tudo bem, se o seu filho estava bem, se o seu esposo estava bem. E a atitude daquela mulher foi perfeita. Ela disse: está tudo bem comigo, tudo bem com meu marido e tudo bem com meu filho. Aquela mulher, mediante a situação que ela estava passando, ela poderia cair em desespero, falar para aquele empregado o que estava acontecendo. Mas ela não falou. E eu entendo que ela não falou porque não era a pessoa certa para falar. Não era o momento certo para falar. E aí quando ela diz simplesmente para ele que está tudo bem, para o empregado de Eliseu. Mas quando ela chega, irmão, aos pés de Eliseu, ela se prostra, ela chora, ela entra, irmão, em desespero. E aí ela fala a situação. Então eu entendo que ela não falou para Geazi, porque Geazi não ia resolver a situação dela. E com a gente não é diferente. Às vezes a gente está passando por nossos vales e às vezes as pessoas nos perguntam, até por curiosidade, não é nem para saber se a gente está bem. É por curiosidade mesmo. E aí a gente acaba falando da nossa vida, falando coisas que não deve. Mas que a gente venha pegar o exemplo dessa mulher, porque ela não estava bem, pelo contrário, ela estava muito aflita, mas ela não falou para quem ela não devia. E aí a Bíblia diz que Eliseu, ele ordenou que o seu empregado levasse o bastão e colocasse sobre o menino. O seu empregado foi, irmãos, e nada aconteceu. Porque unção,
não é transmitida. Vida com Deus, irmão, não é transmitida. Não tem condição de eu passar a minha unção que Deus me deu para uma outra pessoa. Não, não vai servir. Ele poderia colocar o que fosse naquele menino, não ia servir, porque a unção não estava sobre a vida daquele rapaz. A unção estava sobre a vida de Eliseu. E a Bíblia diz que aquela mulher não aceitou sair dali sem que Eliseu fosse com ela. E a Bíblia diz que Eliseu se levantou e foi com aquela mulher e foi até o menino, né, até o quarto onde o menino estava e colocou, a Bíblia diz que ele entrou no quarto sozinho. Olha aí o segredo. A Bíblia ainda diz que ele orou. Depois colocou as mãos dele sobre as mãos da criança, os olhos dele sobre os olhos da criança, do menino. E ainda a Bíblia diz no seu versículo 34, que depois Eliseu ele deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, como eu falei anteriormente. E aí Eliseu aqueceu o corpo do menino. E o menino, irmão, ele espirrou. O menino reagiu, deu sinal de vida. O menino sobreviveu. E aí Eliseu manda chamar aquela mulher e entrega o filho mais uma vez na mão daquela mulher. O que é que acontece, irmãos? Essa palavra é uma palavra poderosa. Uma palavra que nos mostra a quem nós devemos recorrer. Naquele período, aquela mulher, ela recorreu ao grande homem de Deus. Mas hoje, nós estamos no tempo, irmão, da graça. Hoje a gente não precisa correr. A gente pode até pedir oração aos irmãos que a gente sabe que são de Deus. Mas hoje a gente tem um advogado, que é Jesus Cristo. Hoje a gente pode recorrer para os pés dele. Entrar no nosso quarto, no secreto. Se prostrar diante de Deus e clamar. Porque ele nos ouve. E foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher se prostrou diante daquele homem de Deus. Mas que hoje a gente não venha se prostrar diante dos homens de Deus, que são pouquíssimos. Porque fariseu, irmão, não falta, não está faltando nesses últimos dias. Mas que nós não venhamos se prostrar diante de homem nenhum, que a gente venha se prostrar diante do Senhor. E aí, pela fé daquela mulher, Deus deu vitória para ela. Então, não importa a sua dificuldade. Se você buscar ao Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele te dá a resposta e muda o teu cativeiro hoje ainda. Que Deus continue te abençoando. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Tchau e fiquem na paz do Senhor.